Vamos falar agora da inflação nos Estados Unidos, que terminou 2025 em linha com a expectativa do mercado e, mesmo assim, os preços ao consumidor americano ficaram acima da meta de inflação de 2%. Vamos aos números do Departamento de Trabalho americano aqui na tela. Olha só, a inflação americana fechou o ano passado com uma alta de 2,7%. Esse número veio exatamente como as projeções de analistas que foram consultados pela Reuters. Na comparação mensal, o índice subiu 0,3% e também veio dentro do consenso para o período. Já o núcleo da inflação americana atingiu aí 2,6% no ano passado. Em dezembro, o índice avançou 0,2%, ou seja, ligeiramente abaixo da expectativa, que era de 0,3%. Lembrando que esse dado de inflação ao consumidor nos Estados Unidos é muito importante porque é o primeiro sem os efeitos do shutdown. O outro dado, o anterior, de novembro, veio com dados incompletos, prejudicado pela paralisação nas atividades de serviços públicos. Sobre esses dados, eu vou chamar aqui agora quem entende do assunto, que é o Will Castro Alves, estrategista-chefe da Avenue, que é dono das mais belas paisagens de fundo, mas que hoje está neutro, William. Exato, Gustavo. O cenário está meio turvo, meio turbulento, que nem o mercado em 2026, tem muita coisa acontecendo, tá difícil de ler, né? Exato. Will, muito obrigado pelo seu tempo em falar conosco aqui. Claro, falando de inflação, preciso te perguntar sobre os juros, porque o guidance que foi dado ali na última decisão de juros dos Estados Unidos em dezembro foi que os juros não vão ser cortados tão cedo assim, né? Mas mesmo assim, o mercado já precificava aí pelo menos 3 cortes neste ano, com exceção dessa última super quarta que a gente vai ter neste final de janeiro. Quero entender de você se o dado que saiu hoje do CPI muda essa perspectiva para esse ano em termos de juros. Olha, Gustavo, eu diria que não muda. Acho que a inflação nos Estados Unidos ela segue perdendo força, mas ela ainda não deu o sinal verde, né? Digamos assim, para um sinal verde definitivo para cortes de juros, né? A inflação ela está cedendo, mas ela não está totalmente domada, ela não está reacesa, como muita gente tinha receio, né? De que as tarifas poderiam reacender a inflação, a gente poderia ter um espiral inflacionário e por aí vai. Não é isso, mas eu acho que tem tons mistos aí, porque afinal de contas a inflação ainda está rodando acima da meta, né? De 2% do Fed. Mesmo quando a gente olha o núcleo, que foi um dado bom, né, 0,2 no mês, 2,6 em 12 meses. É um passo na direção certa, já que o Fed olha o núcleo, né, como um ponto mais importante ali nas suas análises para definição da política de juros. O problema é que a gente ainda está bem acima da meta dos 2%. Então, acho que assim, né, não deu esse sinal verde para novos cortes de juros, tanto é que na ferramenta aquela da CME, Fed Watch Tool, o mercado atribui 97% de atribui quando eu digo, coloca nas curvas de juros, nos preços dos yields dos títulos de dívida americano, 97% de chance de que os juros se mantenham inalterados em janeiro. Eu acho que esse é o cenário base, até pela comunicação do Fed. Agora, corte de juros mesmo somente em junho, né, segundo essa mesma ferramenta da CME. Então, cada vez mais o mercado foi apontando mais para frente para esses cortes de juros, para dar tempo para a gente ter atualizações de dados, que nem a gente teve hoje, o CPI, ver como é que as coisas evoluem. Na semana passada, a gente teve vários dados do mercado de trabalho americano que mostraram que o mercado continua não muito dinâmico, essa que é a verdade. Então, a gente teve sinais positivos para corte de juros, mas, a meu ver, não o suficiente para mudar a opinião do mercado. Will, falando agora dos anseios do Fed, as fontes com quem eu tenho conversado aqui na redação falam muito sobre o supercore inflation, né, que uma tradução grosseira aqui é o supernúcleo, a inflação do supernúcleo, que vai excluir então alimentos, energia e habitação, porque são muito voláteis. Eu queria entender de você se esse componente continua sendo uma das maiores preocupações do Fed. Hoje a gente já percebe uma contaminação vinda de outros setores aí que antes estavam em deflação. Não, foi excelente ter comentado isso, que quando a gente abre nessa caixa preta, né, da inflação, a história ela continua complexa, essa aqui é a verdade. A gente fala, não, o preço do ovo caiu 20%, né? O ovo foi emblemático, aquelas altas todas. No último dado agora mostrou queda de 20%. Mas o ovo ele acaba não sendo
o fator ali, né, o item mais importante na inflação. Um item importante que é a moradia continua pesando, né, é algo que não entra nesse, que nem falando do supercore, né, que você falou. Ele continua pesando, ele veio mais alto, 0,4 no mês, né, o índice, o núcleo, eu falei que veio 0,2, só a partir de moradia 0,4, ainda pesado. A gente volta e meia tem um benefício de preço de petróleo mais baixo, que tem ajudado também nos combustíveis, que é expurgado do núcleo, né, mas obviamente que ele acaba entrando, né, no sistema, dos preços dos demais produtos, né, e acaba também influenciando, mas eu diria que quando a gente abre um pouco essa caixa preta, acho que você tem sinais mistos aí. Teve produto que sim foi impactado por tarifa, como roupas, por exemplo, móveis também foram um pouco impactados por tarifa. Já vi gente aqui nos Estados Unidos comentando que se não fossem as tarifas a gente já estaria na meta, né? Mas também teve muita gente que falava que as tarifas iam jogar a inflação lá para cima e erraram. Então acho que o cenário como um todo é aquilo que eu comentei, né? A inflação ela não está reacesa, mas ela também ainda não foi domada e o mercado, o Fed deve seguir no modo esperar para ver. Até porque, vamos lá, né, tá tendo uma outra discussão em paralelo, que vai além dos juros, que envolve o Fed, né, toda aquela polêmica em relação ao vídeo do Jerome Powell, a investigação que ele está passando, e querendo ou não, a passagem de bastão também vai ser importante, até por isso o mercado joga lá para frente qualquer definição de juros, né, deixa como está por enquanto, vai definir a passagem do bastão do Fed nos próximos meses, e aí corta lá em junho, eventualmente, talvez já com um novo presidente. Will, olha só, é importante você falar sobre tarifas, porque eu vou trazer aqui esse assunto para a política tarifária, que está super aquecida. Trump já ameaçou, inclusive, os países que têm acordos comerciais com o Irã de taxar em 25%, né? Inclusive o Brasil, que tem aí um nível de exportação anual de mais de 3 bilhões de dólares. Então, a gente vê aqui um impacto significativo nisso. Aí tem também Mercosul, que o Trump pode muito bem meter o bedelho. Tem também a crise envolvendo a Venezuela. Eu queria entender de você se o mercado já precifica ou pode precificar um CPI maior em 2026 por conta dessas possíveis pressões de custo de importação, política tarifária, todo esse tipo de crise virando uma bola de neve. Como você enxerga isso? Eu acho que essa questão das tarifas é muito cedo ainda, né? A gente está vendo a reação hoje só no mercado. Não acho que o mercado está colocando muito na conta impacto disso em termos de inflação, até porque essa medida contra o Irã, ela parece um pouco aleatória, né? Fica difícil você mensurar, né? Bom, então a gente vai ter tarifas de 25% para a China, para o Brasil, para os demais países, porque afinal de contas transacionam com o Irã. Então fica difícil. Hoje à noite, inclusive, saiu o highlight recentemente, alguns minutos atrás, de que o Trump vai falar a respeito da questão do Irã. E já houve a ideia, saiu a notícia, né, de americanos saindo de lá, evacuando, enfim. Então a gente espera alguma coisa vindo de lá. O preço do petróleo hoje saltando 3% por conta disso. Então, obviamente, tem que ficar de olho nessa questão especificamente do Irã, mais recentemente. Em geral, para petróleo, a visão do mercado dominante é que você não tenha um escassez de oferta, pelo contrário, né, você tem comparação com o patamar de crescimento que se espera do mundo esse ano, você tem uma situação de oferta e demanda relativamente equacionada em preço de petróleo, não vejo ninguém apontando para preço muito alto, e o cenário base é de que a inflação ela vai cedendo ao longo do ano, né? Que você ainda está tendo algum impacto, ainda que marginal, de tarifas, essa inflação de serviços que demora um pouco, mas em geral a visão dominante é que a inflação ela deve ceder para alcançar a meta lá em 2027. Agora, obviamente que a gente já tem visto nesses poucos dias de 2026 que sempre tem coisas novas que surgem aí e podem mudar essa visão dominante, né? Will, deixa eu abrir seu coração aqui. Você que está dentro do mercado, como que é a situação do investidor agora? O sentimento do investidor é de alívio porque o CPI poderia ter vindo pior ou justamente de frustração porque a convergência aí para a meta de 2% parece ter estancado no mercado? Olha, eu acho que deve ser de alívio, porque em frente a tudo isso que a gente está vendo, né? Ontem a gente esperava, por exemplo, que curvas de juros fossem abrir, dólar fosse puxar um pouco, bolsa fosse sofrer. Nada disso aconteceu, né? Com aquela ideia de que não, você está tendo uma interferência no Banco Central, uma intervenção no Banco Central, todo aquele discurso forte, né, do próprio Powell. A gente imaginou que ia ter uma precificação diferente, não foi o que aconteceu. Hoje eu vejo o CPI como benigno. O mercado de trabalho
estando menos dinâmico, acaba ajudando, né, a esses que defendem o corte de juros. Querendo ou não, muito provavelmente você vai ter a passagem de bastão, os nomes que se aventam hoje, eh, que seriam nominados pelo Trump, tenderiam, né, obviamente, a ter uma tendência a eventualmente a cortar juros, o que acaba sendo positivo, né, também para quem pensa em investir, tomar risco, né, obviamente. Então, em geral, assim, eu acho que o investidor até aqui, ele tem que estar satisfeito, tem que agradecer, porque apesar de todo o barulho, Irã, Venezuela, tudo que a gente está vendo aqui, né, o mercado parece que está bem tranquilo, assim, né, está passando meio que incólume a tudo isso, pelo menos aqui fora, né, tem passado relativamente bem. Vamos ver até quando, mas eu imagino, assim, o que a gente tem visto dos dados reais da economia americana, acho que isso é importante, né? A gente começou a ter a safra de balanços hoje, JP Morgan soltou mais uma vez, a despeito de todas as baratas, né, que o Jamie Dimon tinha comentado, dos receios em relação à economia, é verdade que o JP Morgan, mais uma vez, superando expectativas, mais um lucro recorde, 13 bilhões de dólares em um único trimestre de lucro. Outros bancos vão divulgar seus resultados essa semana. É um termômetro muito bom, muito importante, né? Porque afinal de contas, o que sustentou o S&P, a alta do S&P de 16% no ano passado, não foram as tarifas, não foram o Trump, foram os resultados, os lucros das empresas cresceram e aí as ações repercutiram isso. Vamos ver se isso se mantiver, a despeito de todos os barulhos que a gente ouve, né? A gente acaba vendo o mercado performando bem. Muito bem, eu conversei agora com o Will Castro Alves, estrategista-chefe da Avenue. Preciso te contar um segredo, Will. A gente faz bolão aqui para saber qual que é o seu fundo da vez. Está na Rússia? Está no interior da Itália? Está no Brasil? Obrigado pelo seu tempo, meu caro. Obrigado. Estava hoje mesmo vendo uma viagem para a Califórnia para participar de um evento, então estando lá já vou te mandar uma mensagem para a gente fazer uma entrevista de lá, Maravilha. na Por aqui não tem Insider filtros. Information. Não tem filtros, Insider né? Information. Maravilha. Exato. Obrigado, Will. Um abraço para você.